A gente vai fazer o contorno usando o vinho, nessa parte aqui da flor, ó. Então, você pode contornar para não perder o risco, assim, ó. Você vai, contorna em volta de tudo com o vinho, para não perder o risco, que assim você não fica preocupado. Ah, perdi o risco, e agora? O que que eu farei? Aí, se não souber desenhar, aí o desenho vai ficar esquisito. Você vai dar uma mudada um pouco no risco. Aqui. Fiz o contorno dessa parte. Essa parte é rosa. Ó, fiz o contorno. Essa parte é roxa, essa parte é rosa também. Você pode até contornar já. Só que aí, esse pincel aqui talvez fique muito grosso, que é fininho. É só um risquinho, ó. Agora eu vou passar o rosa escuro dentro. Vai até um pouquinho de vermelho, para poder fazer essa cor. Passo o rosa escuro aqui dentro. Aí, se você quiser mudar a cor do brinco de princesa, você pode mudar. Você escolhe um tom mais escuro, um tom mais claro e faz a cor que você quiser. O beija-flor também, você pode mudar também e fazer outra cor, né? Aqui, como eu tô usando uma foto de referência, eu tô copiando da cor da foto que eu estou vendo. Aí, eu coloco o rosa. Você vê que o vinho não deixa você perder o risco. Você observa que dá pra ver o risco. E também pintar pro lado de dentro para você não ficar preocupado em perder o risco. Porque às vezes, se você ficar preocupado em perder o risco, o que acontece? Às vezes você estraga o pano, né? Que você fica com medo, aí você desiste e aí fica por isso mesmo, né? Então, para você não desistir, faça assim, que aí você não vai perder. Eu vou encostar no vermelho. O vermelho que eu tô usando aqui, deixa eu ver que vermelho que é. Vermelho fogo. Vou passar um pouco de vermelho aqui embaixo, ó, nessa curvinha. Vou passar um pouco de vermelho na ponta aqui dessa pétala, um pouco embaixo dessa outra. Eu estou observando a foto. Porque de repente você fala, mas que loucura é essa? Então, é por causa que eu tô observando a foto. E aqui, ó, embaixo dessa outra. E aqui eu vou passar um pouquinho pro lado de baixo também. Deixa eu ver. Agora, acho que agora acabou. Vou pegar com esse pincel sujo de vermelho, vou passar vinho, o rosa aqui em cima. Vou encostar no vinho e vou passar aqui, ó. E agora eu vou dar uma puxadinha para baixo, ó. Você vê que o pincel de ladinho, dando uma puxadinha para baixo. Eu vou fazer aqui em volta também, um pouquinho de vinho, só a sujeirinha do pincel. Aqui pro lado de baixo, eu vou passar um pouquinho desse vinho. E aqui também, ó, um pouquinho desse vinho. O lado de baixo aqui também, um pouquinho do vinho. E aqui pro lado de fora, ó. Encostando aqui e puxando para fora. Agora, eu vou pegar, tirei o excesso de tinta do meu pincel, encostei no branco. O pincel está sujo, só tirei o excesso no pano de limpeza. Passar um pouco de branco aqui, um pouco de branco aqui. Só tô aplicando, não tô espalhando ainda. Aqui, igual se você estivesse passando creme de beleza, sabe? Você vai na praia, passa protetor solar no rosto e aplica em alguns lugares. Dê uma batidinha assim. Agora, no movimento do desenho, eu vou passar aqui, espalhando no movimento do desenho, espalhando essa cor, ó. Vai com o pincel, fazendo um balancinho aqui, ó, de ladinho, com esse pincel, de ladinho, aqui de descida. E aqui, ó, fazendo como se fosse uma linha aqui pro lado de cima. Aqui também. Coloquei essas cores, vou passar novamente mais um pouquinho de branco, onde eu acho que eu devo passar mais aqui, ó. Aqui. Aplicar mais um pouquinho, vai aos poucos, não vai colocando um monte de tinta não, porque depois o branco também quer comandar, e aí você tem que fazer tudo de novo. Passei, tirei o excesso dessa tinta do meu pincel. Agora, eu vou espalhar com delicadeza essa cor aqui. E aqui eu posso pôr um pouquinho de branco também. E aí, eu vou espalhando aqui, ó. Vou passar mais um pouquinho de branco aqui nessa parte, ó. Na subidinha aqui, ó.
Vou fazer mais um pouco de branco. Tem que ir observando e ir colocando, né? Entendeu? Você vai observando e vai colocando. E agora eu vou dar aquela espalhadinha. Eu vou pegar um pincel de contorno e vou passar um pouquinho de vinho para sobressair um pouco essa sombra. Pincel de contorno, vou passar aqui. Vou pegar aquele pincel que eu fiz, o esfumaçado, vou passar ele também. Passei aqui. Passei aqui. Aqui pro lado de baixo, vou passar um pouquinho. Aqui, ó, vou passar um pouquinho. E agora eu vou usar aquele pincel lá de contorno, o pincel de contorno pra limpei o pincel pra dar aquela esfumaçada nesse vinho que eu acabei de passar aqui, pra não ficar tão marcado. Pronto, agora a gente vai fazer o roxo. O roxo, eu vou com o pincel de contorno e vou aplicar um pouco de preto aqui embaixo. Podia até ser aquele pincel mais fino sem ser o de contorno, até vou usar ele. Vou colocar com isso que eu já coloquei. Passei aqui um pouquinho do preto lá de baixo. Aqui no caso, se você tiver azul marinho, você pode usar o azul marinho. E aí eu vou usar o azul cobalto novamente. Aí você escolhe um tom de azul mais escuro aí. Quando esses dois misturarem, eles vão ficar um tom de azul marinho, bem escuro, ou azul petróleo. E eu vou passar aqui pro lado de baixo, ó. Aqui tem a divisão das pétalas, então, ó, já faço, ó. E vou amenizar esse preto com o azul. Ó, eu vou passando e vou puxando para baixo. Como se fosse uma vassourinha. Pincel não de lado, pincel de frente. Agora eu vou usar o roxo. Vou usar o roxo agora. E aqui, ó, aplico o roxo e jogo para cima desse azul misturado com preto. E aí eu aplico virado para cima, ó. Preenchendo onde eu não passei. Agora eu posso passar um pouco de branco para dar luz. Pouquinha coisa de luz. Não é muita luz, não. Bem encostadinha mesmo, ó, bem encostadinha. Vou passar um pouquinho. Passei um pouquinho, ó. E agora eu vou fazer aquele movimento. Pincel meio de ladinho. E eu vou dar uma espalhadinha nessa cor que eu passei aqui. Vou passar mais um pouquinho. Ó, você faz como se fossem uns arranhões aqui. Tira o excesso e espalha, ó. Agora a gente vai terminar de arrumar essa parte aqui, né? Aí eu vou usar o pincel de contorno, aí vou precisar. Que aqui é muito pequeno, então coloco o contorno de vinho nessa parte da flor. Pincel de contorno, a cor vinho que eu estou passando. E vou fazer aqui um contorno em volta aqui. E eu vou aplicar o rosa dentro. Agora eu vou limpar o pincel. E vou passar o rosa aqui dentro, ó. Aí você vai aplicar o rosa dentro dessa parte, ó. E aí você pode até passar um pouco em cima desse vinho para ele misturar, pra não ficar marcado. Aplico e dá uma espalhadinha. Olha aí, tá vendo? Aí você vai espalhando. Vou passar um pouquinho de branco para fazer a luz. Ó, aplico o branco aqui e posso passar um pouquinho de branco aqui, ó. E vou subir um pouquinho. Vou pegar, tirar o excesso desse pincel e vou dar uma passadinha com o pincel, sem muito branco, eu tirei o excesso, no pano de limpeza, para não ficar marcado esse branco. Agora a gente vai fazer as folhas. Faço o vinho em volta. E aqui eu subo com esse vinho também. Esse galho vai um pouco de vinho.
Aí você já pode passar em tudo aqui, ó. Passei um pouco de vinho. E agora aqui, eu vou tirar o excesso desse vinho, vou passar no rosa. Aí aqui eu vou aplicar o rosa, ó. É bem parecido com a parte da flor que a gente tem aqui, a parte de cima da flor. Passo o rosa aqui. E passo preenchendo aqui, ó. Vou passar o vermelho. Aquele vermelho fogo que a gente passou. Vou passar aqui, ó, subindo. Subir com vinho. Vou limpar o pincel e vou passar no branco, que é bem parecido com o que a gente fez aqui. Vou passar no branco. Aqui, ó, vou passar o branco aqui. Vou tirar o excesso. E a gente vai fazer isso, ó. Puxar pra baixo. Aí, aqui eu já tô com o pincel de ladinho. Tá? Eu não tô com pincel de varrendo, tô com pincel de ladinho. Vou passar mais um pouquinho aqui, porque eu estou observando uma luz mais forte desse lado. Pronto. Agora, vou passar um pouquinho de vinho nessa parte de baixo. E vou puxar para cima. Aqui em cima é vinho. E vou dar uma encostadinha no rosa. Vamos fazer uma luzinha. Aqui o rosa vai funcionar como branco, fazendo uma luzinha. E eu posso vir amenizando também esse tom de vinho que tenha na lateral. Pronto. Agora eu vou encostar no marrom. Encostar no marrom. Com pincel sujo de vinho e vou passar aqui nesse galinho. Amor, carinho e dedicação para você não borrar. E vai passando aqui por cima desse tom que a gente passou esse vinho. Você vai esfregando aqui por cima, ó. Esse marrom. Você pode usar até o de contorno para fazer essa parte. Vou encostar no amarelo. Vou encostar no amarelo para fazer a luz desse galinho. Você pode até usar o de contorno, que eu acho que aqui no caso eu vou até passar o de contorno e depois eu vou passar esse pincel que tá sujo aqui para fazer. Então, eu vou fazer aqui um contorno com o amarelo. Ó, pro lado de cima, o amarelo. Lá de cima. Você escolhe como se tivesse a parte virada mais pro lado de cima, você encosta mais o amarelo. Depois, ó, eu venho espalhando esse tom de amarelo. Vou passar um pouquinho de branco ainda. O pincel está sujo de amarelo, pincel de contorno. Vou encostar no branco e vou passar também, não muito marcado, pro lado de cima, ó. Você tenta passar pro lado de cima, mais voltado pro lado de cima do risco aqui, ó. E aí, eu vou passar aquele pincel de novo. Pronto. Agora, eu vou fazer a folha. A folha eu vou usar o verde pistache. Agora, na folha, eu vou usar verde pistache. Vou usar aquele pincel que eu tava usando pra fazer os contornos aqui, sem ser o de contorno. Vou passar o verde que eu tô usando aqui, que é o verde pinheiro. Vou passar aqui, ó, contornando essa folha. Aí, eu faço o risco dentro. Aí, eu faço contornando em volta da folha. Aí, você pode fazer já em todas. Mas aí, você não pode parar, né? Senão, você já sabe. Seca e você tem que fazer de novo, porque elas não vão misturar. Passo aqui. E nessa aqui, ó, que ela está por trás, eu vou fazer a mesma coisa. Contorno. Aqui ela tá por trás, ó.
Aí eu passo aqui embaixo, ó, desse contorno. Pra mostrar que o galho tá pra frente. Agora eu vou passar o verde pistache. Aí você usa o tom de verde maçã, um verde mais claro. Se não tiver, você pode usar até amarelo no lugar. Aí eu vou aplicar aqui dentro, onde eu não passei a cor, ó. Então, posso aplicar assim de qualquer jeito. Pra ser mais rapidinho. Aí, apliquei assim. E agora eu vou encostar nesse tom de verde. Ó, você vai esfregando pra uma cor interagir com a outra. Pra não ficar marcado esse tom de verde pinheiro. Aí você já faz a luz e a sombra da folha, ó. Tá vendo? Assim você já vai fazendo a luz e a sombra. Aplica e esfrega, aplica e esfrega. Ó, você vai esfregando para elas interagirem. Esfrega para elas interagirem, ó. Aí. Agora, a gente vai usar um pouquinho de branco para fazer a luz. Vou passar um pouquinho de branco. Aí você faz igual o creme de beleza de novo. E aí a gente vai espalhar, ó, o movimento do desenho. Que beleza, hein? Você vê como é simples, né? Faz um contorno com um tom de verde mais escuro. Você vê que aqui no meio, ó, eu tento fazer reto, perto, e aqui eu faço curva. Perto da linha do meio, reto, do lado curva. Olha aí. Aqui, uma coisa que eu vou fazer somente é fazer, ó, passar um pouquinho aqui. Eu vou passar um pouquinho de preto. O pincel tá sujo de verde, vou dar encostadinha no preto, mas encostadinha bem pouquinho. Tirar o excesso no pano de limpeza e eu vou fazer isso, ó. Vou passar um pouquinho de preto aqui virado pro lado de baixo, pra dar a intenção de que esse galinho está fazendo sombra. Aqui, ó. Você vê que é uma distanciazinha, um pouquinho desse galho, uns 2 milímetros de distância, dá uma encostadinha e passa o preto. Aqui você pode fazer a mesma coisa, ó, dá uma encostadinha aqui, pra dar a intenção que esse galinho tá fazendo sombra aqui, ó. E aqui nessas folhas você pode fazer a mesma coisa, pra dar a diferença de uma pra outra, ó. Aqui eu tô passando preto pro lado de baixo, pra dar a intenção que essa folha está por cima. Deixa eu passar mais um pouquinho só. Pouquinha tinta, gente, não põe muita não. Aqui tem que ser um pouco mais escuro porque elas estão muito próximas. E aí você dá uma passadinha pra baixo, ó. Aí você tem a intenção que essa folha está por cima dessa. Até posso dar uma clareada um pouco mais, que eu acho que ainda deu efeito, mas ainda pode ficar melhor. Deixa eu colocar um pouquinho mais de verde pistache aqui, ó. Dá uma clareada um pouco mais aqui. Agora melhorou. Agora dá pra ver a diferença, tá vendo? Que essa folha ficou por cima dessa. Aqui a gente fez uma leve sombra, aqui e aqui, ó. Aqui até você pode fazer também. Deixa eu fazer. Passar o preto. Aqui pra dar diferença do que tá por cima, por baixo, eu vou usar o pincel de contorno. Aqui é muito pequeno, ó. Aqui eu vou escurecer. E posso escurecer aqui também. E aqui, ó, você pode vir aqui um pouquinho mais embaixo e fazer a sombra. Pra dar a intenção que tá levantadinho um pouquinho e fez a sombra mais embaixo. Aqui, como ela tá encostando, aí você faz mais perto e mais escuro. E aí, gente, né, quem terminou? Bem, fiquem com Deus e tchau! Aqui você vai pintar e desenhar. Vamos mais além, tudo transformar em arte certa, em arte certa, em arte certa.
certa.